Olá, sou o pastor Carlos McCord, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. É dia 1º de fevereiro de 2021. Espero que você esteja bem e já focado em Cristo Jesus. Espero que também estejam prontos para mais um passeio na vinha do nosso Pai. É uma alegria acordar de manhã e saber que a gente vai conversar. Eu sei que alguns de vocês estão vendo isso não de manhã, mas à tarde, dependendo de onde você está vivendo neste momento no mundo. Mas para nós aqui no Brasil, quase 8 horas da manhã, daqui a pouco vai completar 8 horas aqui de manhã. E aqui onde eu estou vivendo, em São José dos Campos, ontem à noite tivemos uma tempestade muito forte, caíram muitas árvores. A gente vai ver o estrago na hora que a gente sai, mas realmente foi uma tempestade que deixa a gente entender que a gente não tem controle das circunstâncias que nos cercam mesmo. Onde você está, eu espero que você esteja bem. Um mês desse ano, 2021, já passou. É incrível como o tempo está voando e estamos vivendo no meio dessa pandemia. Realmente é um momento complexo na vida de todos nós. É muito importante a gente tiver uma maneira de olhar para a realidade e ver Deus nas nossas vidas e ter uma teologia que realmente é útil para nós, para a nossa fé, para a nossa esperança, para a qualidade do nosso amor. E o assunto de hoje da devocional é uma boa teologia. Uma boa teologia. Como é que a gente consegue desenvolver uma boa teologia? Precisamos ir para uma faculdade bíblica, um seminário e passar 5, 6, 7 anos estudando? Será que a pessoa que não tem essa oportunidade pode ter uma boa teologia? Será que a teologia é importante nas nossas vidas? Certamente no nosso tempo devocional hoje não vamos responder todas essas perguntas, mas pelo menos podemos pensar um pouco sobre que tipo de teologia eu preciso ter para ser um cristão que vive a vontade de Deus. Então, vamos ler a devocional e pensar nisso. E um pensamento que inicia essa devocional é: Jesus é a medida da teologia. Jesus é a medida da teologia. Sua teologia é boa? Se você tivesse um encontro face a face com Jesus para avaliar a sua teologia com Ele, daria certo para você? Sua teologia aguentaria o olhar de Jesus? Em João capítulo 5, versículos 38 a 47, Jesus avaliou a teologia dos fariseus que o estavam criticando. Continuamente estavam criticando ele. A avaliação de Jesus foi dura. Os teólogos não se saíram bem. Ouçam a avaliação de Jesus. Ele avaliando a teologia dos fariseus. Vocês, fariseus, teólogos, estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. Eu não aceito glória dos homens, mas conheço vocês. Sei que vocês não têm o amor de Deus. Contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Aqui só tem algumas declarações de Jesus. Veja as 3 coisas que estavam faltando na teologia dos fariseus. Número 1, vida. Eles pensaram que acharam a vida eterna nas Escrituras e não precisavam de mais nada. Eles não incluíram Jesus na sua teologia de vida eterna.
Número 2 da avaliação de Jesus. Estava faltando amor. Eles procuravam os elogios dos homens em vez de procurar o amor de Deus. O amor de Deus faltava neles e na sua teologia. Faltava também fé. Conheceram todos os escritos de Moisés, mas não acreditavam neles. Por essa razão, não creram nas palavras de Jesus. É Jesus que pode dizer se a nossa teologia é boa ou má. Jesus é a medida da teologia. Jesus define e aprova a teologia. Não é a teologia que define ou aprova Jesus. Eu me lembro que eu estava conversando com um dos teólogos mais famosos dos Estados Unidos. Ele estava aqui no Brasil como palestrante e eu tive o privilégio de andar com ele numa pequena viagem de ônibus e conversamos muito sobre teologia e sobre Jesus. E esse teólogo era um homem muito focado em Cristo. E eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei, olha, eu tenho um amigo, um jovem, que quer estudar teologia nos Estados Unidos. E ele quer ir para um seminário para estudar, onde o seminário, o conteúdo da teologia é focado em Jesus. E esse teólogo norte-americano, muito famoso, autor de mais de 50 livros, olhou para mim com tristeza nos olhos e ele disse, Carlos, não existe. Eu falei, o quê? Ele disse, Carlos, não conheço um seminário que começa em Jesus e termina em Jesus. Eu não conheço um seminário que examina toda a sua teologia na luz da pessoa de Jesus. E eu perguntei, você tem certeza? Ele disse, absoluta, certeza absoluta. Tem muito seminário que ensina muito bem as Escrituras. E tem muitos que incluem naquilo também a filosofia e todas as outras disciplinas do pensamento humano. Mas não conheço um seminário nos Estados Unidos que começa em Jesus e termina em Jesus. Isso me fez lembrar que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, chegou até esse ponto na vida dele, quando ele disse, em capítulo 2 de 1 Coríntios, eu resolvi conhecer entre vocês Cristo e Cristo crucificado. Então, eu acho que nessa questão de teologia, sempre teremos um desafio de examinar a nossa teologia na luz das Escrituras e na luz do autor das Escrituras, que é Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Eu creio que para cada um de nós, a teologia, que é o estudo que a gente faz sobre Deus, sobre como é Deus, a gente deveria sempre fazer na luz da pessoa de Jesus, que é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Um dos teólogos mais famosos do século XX, era o nome Karl Barth. E tem uma história que é contada sobre ele, que ele estava nos Estados Unidos e no fim de uma palestra tinha um momento para perguntas e respostas, para o pessoal perguntar coisas para Karl Barth. E uma pessoa, um jovem, perguntou, qual é o resumo da sua teologia? Depois de toda a sua vida dedicada a esse assunto de teologia, o senhor pode me descrever o saldo? E ele disse, olha, o saldo na minha teologia é o que aprendi orando ao lado da minha mãe e ouvindo ela dizendo
Jesus me ama, porque as Escrituras me falaram desse amor. Jesus me ama porque a Bíblia fala assim. Certamente ele estava dizendo, no fim das contas, a pessoa que define nossa teologia é Jesus Cristo. Não é a gente que define Jesus. Jesus disse, quem me vê, vê o Pai. Imagine um ser humano falando isso. Quem me vê, vê o Pai. Quando você olha para Jesus, você vê a teologia em ação. Não era um curso que Jesus estava vivendo. Era o relacionamento que ele teve com o Pai durante toda a eternidade. Ele veio revelar para nós o Pai. Então, para mim, e eu creio para todo cristão, se você é uma pessoa analfabeta, ou você é uma pessoa que não teve a oportunidade de estudar, a pergunta, você pode ter uma boa teologia? A resposta é sim. Se você tem fé em Cristo, a sua teologia é boa. Se você tem vida em Cristo, sua teologia é boa. Se você tem amor acontecendo entre você e Jesus, a sua teologia é boa. Jesus não veio complicar a teologia. Ele veio viver a teologia. Ele veio viver o conhecimento que o ser humano pode ter de Deus. Agostinho disse que o púlpito de Jesus, o lugar de pregação de Jesus, foi na cruz de Calvário. Você quer ter uma boa teologia? Veja Jesus na cruz. Você quer saber alguma coisa a respeito da ressurreição? Veja Jesus saindo do túmulo. Você quer ver algo a respeito da humildade? Veja Jesus nascendo em Belém. Você quer ver alguma coisa a respeito de Deus perdoando? Veja Jesus morrendo na cruz para perdoar você e perdoar todo pecador que crê nele. Uma boa teologia é uma teologia que começa em Jesus e termina em Jesus. Porque ele é a palavra de Deus que viveu entre nós. As Escrituras existem para você examinar Jesus claramente e vê-lo no Antigo Testamento e até o fim do livro de Apocalipse. Quem vê Jesus, quem ouve Jesus, quem ama Jesus e quem vive Jesus, tem uma boa teologia. E toda pessoa que passa 5, 6 anos num seminário estudando teologia deveria sair de lá dizendo: Jesus me ama, então o Pai me ama. Jesus morreu na cruz, então eu sei o que é ser perdoado. Uma boa teologia é um relacionamento que abre os meus olhos espirituais
para ver em Cristo o Pai e viver a vontade do Pai. Uma boa teologia me permite viver uma vida de fé, esperança e amor. E qualquer cristão, em qualquer lugar, que ama Jesus, tem uma boa teologia. Ela deveria ser respeitada. É claro, todos nós devemos estudar na luz das Escrituras tudo. Mas lembre-se, as Escrituras dizem, Cristo é tudo. Cristo é tudo. Por isso eu falo uma declaração teológica. Quem tem Jesus não tem falta de nada. Isso é uma boa teologia, porque Cristo é tudo. Cristo em nós, a esperança da glória. Se você está focado em Cristo, sua teologia está focado na teologia que é boa e pura. É a teologia de Jesus. Que Deus te abençoe. Ame Jesus hoje com todo o seu coração. Deus te abençoe.